Bom, gente, é um prazer. Nós estamos aqui em mais uma Sexta de Aprender da Fundação Luiz Almeida Marins Filho. E as Sextas de Aprender ocorrem uma sexta-feira por mês. E hoje nós estamos tendo o prazer de receber aqui alguns conselheiros da Fundação, onde nós vamos discutir o tema os desafios de ensinar a aprender no pós-Covid-19. Então, eu queria dar as boas-vindas aqui ao professor Bramante, que é o presidente do Conselho da Fundação, ao professor Mário Biasi, presidente da diretoria executiva, ao professor Arthur Fonseca Filho, também conselheiro, a Ana Paula Guerreiro, também conselheira, a nossa financeira e conselheira, a Maura Daniele Maurano, e ao Caio Marins. Outros vão entrar à medida que eles forem chegando. Então, eu queria, desde logo, passar a palavra para o professor Arthur, que, como o professor Arthur já foi presidente do Conselho Estadual de Educação do Estado de São Paulo, membro do Conselho Nacional de Educação e é diretor de uma das mais prestigiadas escolas de Sorocaba, Colégio de Sorocaba, o Colégio Urapuru. Então, eu queria que ele começasse a falar sobre esses desafios de ensinar a aprender no pós-Covid-19. Professor, com a palavra. Pois é, sabe, Luiz, o problema é que, eu vou começar dizendo que o problema é que precisa aprender durante a pandemia, para depois chegarmos ao pós, né? Na medida em que das instituições no mundo mais afetadas pela pandemia, pelo afastamento, pela impossibilidade da frequência à atividade presencial, das mais afetadas é a escola. Então, a primeira coisa que vamos começar pelo positivo, é o seguinte: nunca a instituição escola foi tão valorizada como nesses tempos. Percebeu-se que ela faz falta. Inclusive, se percebe que, em algum momento, nós todos estávamos discutindo o fim da escola enquanto tal, porque ela era obsoleta em função do uso de recursos tecnológicos, em função do ensino à distância, em função, enfim, do que se chamava de e-learning. Então, a gente entendia assim: a escola vai ter que desaparecer, vai mudar. Havia projetos não só de ensino à distância, onde homeschooling, já discutia-se muito o uso da homeschooling como estratégia escolar, tal como ela vinha sendo pensada. Do dia para a noite, praticamente o mundo inteiro sofreu, a partir de agora, os alunos, e vamos falar primeiro da educação básica, certo? Nós estamos falando da educação básica. Talvez no ensino superior, a função da escolaridade é completamente diversa do que essa função formativa da educação básica. Então, na educação básica, fica absolutamente claro que o ensino, que a atividade diária presencial é imprescindível. Tá? Então, ela é imprescindível e cada vez mais imprescindível. E nós não vamos esgotar aqui todas as razões, elas estão disponíveis, eu estou à disposição para elencar. Especialmente, é imprescindível, não é pela ausência dos recursos, mas as funções sociais todas que a escola presta, especialmente para as famílias, para as crianças que sejam mais vulneráveis. Isso não acontece só no Brasil, não, é no mundo. E a criança pode ser até vulnerável nos países mais ricos, porque as crianças são vulneráveis porque não podem ficar sozinhas, certo? E se as famílias trabalham, as crianças não podem ficar sozinhas e também não podem ficar muito tempo diante da tela, certo? Não é conveniente, não é educacionalmente válido. Resumindo, a função escola, a atividade escolar presencial é imprescindível. Então vamos lá. O que está acontecendo no mundo? O que nós estamos fazendo? É educação à distância? Não, não é. Todas as ferramentas, toda a metodologia, toda a lógica de educação à distância, ela pode ser aproveitada, mas não pode ser usada. Por quê? O pressuposto da
educação básica é presencial, então nós estamos remendando, usar essa expressão, nós estamos complementando, estamos usando estratégias para minimizar as perdas decorrentes da ausência dos alunos à escola. O Mário, que já foi, todos nós aqui, acho que é um grupo de ex-secretário de educação, a gente lembra das funções na pré-escola municipal, na creche municipal. Nós vamos verificar que, se possível, qualquer tipo de contato com os alunos via tecnologia, ele é muito bem-vindo, mas muito mais para aproximar as crianças do contato, da relação com a professora, porque disso depende do crescimento. Então, uma questão, para não prolongar muito, vamos lembrar na educação infantil, a gente precisa lembrar uma coisa, ó, as crianças mais vulneráveis, as crianças mais carentes, tá certo? Tem como, nessa época de pré-escola, uma necessidade de ampliar o repertório verbal. Faz parte do desenvolvimento mental, e disso depende toda a escolaridade, depende toda a eficácia dos procedimentos metodológicos da educação no uso da língua. É preciso que a criança amplie o repertório verbal. As crianças cujos pais têm baixo repertório verbal ampliam esse repertório verbal do contato com os seus professores, do contato com a escola, do contato com os seus colegas. Quando elas ficam privadas dessa relação, e essa é uma das funções mais relevantes da educação infantil como tal. Certo que aqui no Brasil tem uma configuração bastante escolar, no resto do mundo não tem, mas aqui no Brasil, considerando que os pais dessas crianças têm pouco repertório, elas têm pouco a ampliar o repertório verbal dessas crianças. Então, esse contato que nós estamos tendo aqui, quando possível das escolas, e lamentavelmente não é possível por diversas razões nas classes com menor poder aquisitivo, porque ou não tem equipamento, ou não tem acesso a dados, então é inviável isso. Aí, nas escolas privadas, e nem todas, hein, sabe? É uma maior falácia dizer que a escola privada, a educação infantil especialmente, atende só os privilegiados. Diria que 80% do número de alunos da educação infantil no estado de São Paulo são de crianças de média para baixa renda. Inclusive que, na perspectiva de falência dessas escolas, que são baratas, mensalidades baratas, esses alunos vão migrar, e já estão migrando, procurando a rede municipal, que não vai dar conta de atender. Mas voltemos, então, ao que estava dizendo, só de um aspecto, da perda do tempo de ampliação de repertório verbal, por um período mais extenso do que se previa e mais extenso do que imaginava. O nó é que, nessa idade, seja aos 2, aos 3, aos 4, aos 5, esta perda não sei se é recuperável, sabe, do ponto de vista de construção da capacidade intelectual, da capacidade de linguagem como um todo. Eu diria, não acontecendo no tempo, ela pode ser, de alguma forma, vamos dizer, para se intensificar, mas realmente, acontecendo por muito tempo, o tempo não se perde, mas essas oportunidades, considerando essas características da baixa escolaridade, do baixo repertório verbal dos pais, as crianças deixam de ampliar esse repertório. Fala para mim. Então, resumindo, agora, o que é possível fazer e o que é possível levar daqui para frente? Bom, quem está podendo ter esse contato, atendendo essas crianças, e isso vai valer para todo o mais na escolaridade até o final do ensino médio, teríamos que analisar em cada uma das situações. É evidente que as escolas que têm recursos estão suprindo até as questões emocionais desse contato. Não se trata só de transmitir aulas e se buscar o conhecimento. O conhecimento mesmo, que as pessoas mais leigas pensam, o conhecimento é difícil de repor. Não, o conhecimento relativo, o Mário entende bem disso, relativo à matemática do 5º ano,
matemática do 6º ano, matemática do 7º ano, matemática do 8º ano, isso é possível recuperar no tempo. Você refaz o planejamento das séries com crianças desenvolvidas, você acaba recuperando, um pouco mais difícil nas séries finais, lá no final do 3º ano do médio, mas aí até a autoaprendizagem é possível. O problema não é possível para disputar uma competição que se avizinha logo no final. Mas do ponto de vista de desenvolvimento da aprendizagem como um todo, é possível recuperar. Então, o que as escolas estão fazendo, as que podem fazer, é realmente minimizar essas questões e replanejando ou depois, em função do que aconteceu antes do impedimento, o que está acontecendo durante o impedimento, o que vai acontecer no período restante deste ano. Eu quero dizer o seguinte, o que é de altamente positivo para todas as escolas? Essa competência digital foi extremamente desenvolvida num curto espaço de tempo, como seria inimaginável não fora pelo aperto, certo? Pela necessidade. Quer dizer, hoje, estou dizendo agora, eu acho meio pedante, se dizer, das escolas que estão fazendo, mas mesmo todos nós brasileiros na escola ou não, veja, nós mesmos aqui na Fundação LANF, se nós quiséssemos fazer essa reunião virtual há 4 meses atrás, nós não conseguiríamos fazer porque não teríamos o hábito de trabalhar dessa forma. Então, gera um comportamento positivo, eu diria que, otimistamente falando, se não atrapalharmos muito, acredito que algumas competências foram desenvolvidas, mesmo do ponto de vista dos professores, eles tiveram um crescimento do ponto de vista de trabalhar de uma forma não presencial. Eu quero dizer que, na marra, os professores se capacitaram e estão em condições de trabalhar uma atividade escolar melhor, usando os recursos tecnológicos, coisas que eles não eram competentes antes. Então, eu estou dando um quadro um pouco geral e me coloco à disposição de vocês que, por força das minhas obrigações como diretor de escola, como alguém que também teve que ajudar no disciplinamento desse tempo do ponto de vista formal, seja no Conselho Estadual de Educação, até de palpite lá no Conselho Nacional, porque era preciso acudir uma situação que é, obviamente, emergencial e que as regras de períodos letivos, hora de efetivo trabalho escolar, essas coisas, tiveram que ser recompostas, ser readequadas ao momento extremamente complexo que nós temos hoje. Eu não sei se vocês, eu quis condensar tudo, um quadro geral, mas a necessidade da volta, obviamente, o que precisa? Ninguém tem coragem, nem os pais mandarão, se não houver segurança nessa volta. É preciso que haja segurança, as questões de higiene, de afastamento, uso de máscara, eventual testagem, são esses 4 itens que ganham aspectos diferentes em cada escola, né? Aí, aliás, também nós todos compartilhamos com a educação pública estadual. Acho que um dos grandes equívocos da história da educação paulista foi minimizar a valorização de cada escola em detrimento de um conceito de rede, como se as escolas estaduais fossem todas iguais. Como elas não são iguais, dificilmente o mesmo protocolo vai servir para todas. Espera-se que, de bom também, se deixe que as escolas definam esses seus projetos individualmente consideradas como o Estadão daqui, ou como o Padilha, ou como, enfim, a Escola de São Roque, que farão isto melhor do que uma decisão lá da Praça da República. Acho que o próprio secretário hoje está convencido disso e que não é possível adotar um protocolo só. Enfim, a proposta inicial do professor Marins. Realmente vai ficar mais fácil nós termos uma educação digital no pós-coronavírus, no pós-pandemia. Esse legado positivo ficará e nós teremos, se não para todos os professores, nós teremos professores multiplicadores que poderão produzir um ensino presencial mais eficiente a partir da nossa volta. Muito obrigado aí, professor Arthur. Olha que explanação
assim, beleza, uma maravilha mesmo de explanação sobre a atual realidade, né? Ele que está aí, né, até o pescoço envolvido né, com a escola em andamento, com tudo. Submerso, não até o pescoço. Pois é. Agora eu queria passar a palavra e os comentários ao professor Bramante, o presidente E o professor Bramante, deixa eu explicar a vocês, ele é doutorado em lazer e recreação na Pensilvânia, foi professor da Unicamp e foi secretário de educação dessa valorosa cidade de Sorocaba também. Vamos lá, professor. Bem, é sempre bom reencontrá-los, né? Considerando a nossa história de amizade, né? Que é a razão da própria fundação, ela nasce de uma relação de amizade. E é interessante verificar que as pessoas que aqui se encontram, não é como cada um tem um caminho, né? O Arthur, por exemplo, falou da educação formal. Eu sou muito envolvido na educação não informal e que repercute na informal, né? Como o Marins falou, o meu campo de estudo, para a estranheza de muitos, é o lazer, né? Quer dizer, eu estou preocupado como é que as pessoas se divertem, né? E isso causa estranheza, né? Causa estranheza sem contar a Covid-19, né? Porque é algo que não se pensa muito, né, no dia a dia, porque nós somos educados para o trabalho, né, para as dimensões da obrigação. Seja o trabalho, seja o relacionamento familiar, né, seja a escolaridade formal, né? Então, e eu lido mais com a dimensão da não obrigação, né? Aquilo que a gente pode relativamente escolher, né? Porque livre escolha não existe, né? Houve uma época que o lazer era considerado como tempo livre, não existe tempo livre, né? Nesse momento, eu estou coordenando uma pesquisa no Brasil todo, né? Já fechamos o prazo de submissão dos questionários. Foram mais de 2.000 pessoas participando. Não temos ainda o resultado, fechamos dia 31 de maio, mas o nosso grupo, né, eu coordeno um grupo de 10 pessoas, de 6 estados e mais o Distrito Federal. E daí devem sair pelo menos 3 artigos para submissão à publicação. Mas o que a gente nota é que, como a educação se tornou valorizada, por incrível que pareça, o lazer também se tornou uma dimensão humana muito valorizada, especialmente nessa condição de afastamento social, quando você vive muito dentro de casa, né? E então, normalmente dizemos que a gente pode vivenciar o lazer de pelo menos 3 maneiras, né? Praticando, que é que mais se fala, aprendendo e assistindo, né? A dimensão que ficou mais prejudicada foi de praticar, porque nós estamos circunscritos a um ambiente, seja da casa, ou quando tem um quintal, ou quando tem um condomínio, mas isso trouxe assim, profundas alterações na maneira como as pessoas estão vivendo essa dimensão individual, né? E havia também aí uma visão que o lazer precisava ser vivido em grupos. E a experiência, né, a gente não fala mais em atividade, a experiência que advém desse tempo e espaço privilegiado que é o lazer, ela é, em primeiríssimo lugar, individual. Então, o que nós temos verificado, que isso vai impactar já levando aí dentro do convite, nós estamos circunscritos ao lar e também, mais uma vez, a tecnologia
acelerou alguns processos. Né? Há um aumento significativo de pessoas frente a telas, ou seja, há um aumento, pelo menos, de 1 hora frente ao celular. Há um aumento frente à televisão. E há um aumento exponencial na tela do computador. Né? E há uma profusão de lives. Né? Nunca se falou de tanta coisa. Né? E nós aqui estamos também para falar da educação. Então, o que nós percebemos, e o que essa pesquisa parece vir a indicar, é que o tempo, a dimensão de tempo, ela começa, numa sociedade pós-industrial, pós-moderna como a nossa, a se permear com as obrigações. Então, as pessoas, fica muito difícil você avaliar a experiência de lazer na dimensão do tempo. Porque as pessoas estão trabalhando, de repente sai, entra numa aba de uma outra, lembrou que tem uma live indo, né? E de repente vai aprender, como o professor Arthur nos ensina muito, pratos exóticos, né? É um grande cozinheiro, então a gente vai lá no WhatsApp e vê a receita dele, como é que é feita, e estamos aprendendo sempre. Então, o leque de opções que essa Covid está nos oferecendo está ampliando. Né? Nós chamamos os conteúdos culturais do lazer. Esses conteúdos que pode ser predominantemente o físico-esportivo, o social, o artístico, o turístico. As pessoas estão viajando mais dentro de casa, mas estão viajando mais. As pessoas estão fazendo os manuais, né? As pessoas estão aprendendo a fazer mais coisas, o bricolagem, a consertar as coisas. Né? Principalmente nós maridos que estamos dentro de casa, né? Não tem um dia que não tem alguma coisa quebrada para a gente consertar e aprender a ajustar. Então, tudo isso tem um componente lúdico, e aí é a essência da experiência do lazer, é a ludicidade, é a questão do jogo, que antropologicamente nós nascemos para brincar. Alguém em algum momento falou para a gente, ó, você está ficando grande, é melhor parar de brincar. Agora leve a vida a sério. Mas nós, de alguma forma, sempre buscamos alguns meios de continuar brincando. Então, o tempo está permeado. O espaço, a gente acha que o pós-Covid do espaço pode até reformular a concepção de moradia. Houve uma tendência em reduzir o espaço de moradia e a ampliação de ambientes comuns para a vivência do lazer. A churrasqueira comum, o salão de festa comum. Há uma tendência, uma expectativa que a casa aumente e o espaço comum reduza. Que a casa possa ter, por exemplo, um espaço que eu possa caminhar dentro dela, para fazer atividade física. Que eu tenha uma área, pequena área, que eu posso ter ganchos, onde eu posso colocar borracha para fazer fortalecimento muscular. Né? Da mesma maneira, cresce o consumo de aparelhos de televisão maiores. Né? O streaming cresceu demais, porque as pessoas estão vendo mais filme e podem escolher aquilo que quer. Tá? E para a hora que quer. Eu estou vendo, para o que eu quero, vou comer uma pipoca, faço a pipoca. Então, essa dimensão da não obrigação, né, essa educação não formal, nós estamos vendo um grande avanço que provavelmente vai ter esse efeito, né, o spillover effect, né, vai sobrar para depois. Essa questão que vale a pena ficar em casa. Vale a pena, sim, eu aprender mais coisas dentro de casa. Vale a pena eu aprender literatura, eu estudar mais os clássicos, enfim. E isso é um aspecto, eu vejo aqui o nosso grupo, é um grupo privilegiado, então tem uma visão muito otimista da vida, né? Então eu vejo dessa maneira também. Na educação não formal, há um processo de enriquecimento e isso poderá trazer grandes benefícios a médio e longo prazo, independente da idade. Né? Esse descompasso que existe hoje na terceira idade entre a mulher idosa e o homem idoso,
onde a mulher passou uma infância e juventude, onde aprendeu muita coisa, e o homem foi treinado para o trabalho, esse retorno na terceira idade, as mulheres, eu brinco, falo que só fica melhor para as mulheres quando o marido morre, mas ela tem um repertório oculto extraordinariamente maior que o do homem na não obrigação. Então, logicamente que há um processo de sociabilização mais profundo entre as mulheres do que os homens, mas ela sozinha, ela consegue desenvolver habilidades aprendidas. Vamos ver como é que vai ser daqui para frente com essa juventude. Vamos ver se eles aprendem mais coisas para levar uma vida mais saudável, numa visão muito ampla de saúde, né, no futuro. Então, essa é uma primeira impressão. Muito bem, professor. Olha, eu só quero contar que eu entrevistei o Dr. Renato Opsi Blum, que é a maior autoridade brasileira em direito digital, né, e proteção de dados. Ele está me contando que o brasileiro é o povo de maior número de horas plugado na internet, né? E outra coisa também que eu acho que ele contando, né, que um dos efeitos que ele fala é esse cocooning, né, essa coisa de você aprender a ficar mais sozinho, né, aprender a como conviver com você mesmo, né, nesse período todo aí de coronavírus. E isso fez com que muita coisa se alterasse, inclusive no trabalho dele de proteção de dados, de digital, etc. Professor Mário Biasi, o nosso presidente da diretoria executiva, ex-secretário de Educação. Esse, então, o Mário é multi, né? Porque ele foi de Sorocaba, de São Roque, de Mairinque, né? Quer dizer, toda a região aqui teve o prazer de tê-lo, né, como secretário de Educação. Então, Mário, por favor, é só tirar o seu... Vou unmutar você aí, tirar o seu... É só você tirar o seu mute aí e começar a falar, por favor. Precisava clicar no... Eu aqui não estou conseguindo desmutar você. Tem que ser você mesmo aí. Pronto. Aí. Bem, Luiz, a minha fala é simplesmente o seguinte. Fim do século XX, começo do século XXI, a grande situação era a educação era uma instituição que devia ser alterada, porque não dava para continuar do jeito que estava. Essa era a primeira proposta que a gente ouvia sem parar dentro da universidade, dentro das secretarias de educação e assim por diante. A educação vai ter que mudar. Nós não sabemos bem quando ia mudar e se ia mudar. Acontece que nós estamos vivendo uma epidemia brutal com esse coronavírus. Ele fez mudanças que nós vamos vivenciar imediatamente após. Eu não sei quais serão essas mudanças, mas eu tenho certeza que elas virão para ficar, porque realmente a tecnologia não vai ser mais desprezada em nenhuma hipótese. A minha área específica, eu sou professor de matemática, vai sofrer muitas alterações, porque matemática é complicadíssimo fazer à distância. Porque você tem que explicar cada passagem, cada passo, tem que dizer o porquê das coisas acontecendo. Mas a tecnologia vai levar a alguma mudança que eu não sei dizer assim a priori o que vai acontecer. Mas vai acontecer e vai ficar mudando para sempre. Não vai ser mudança temporária, não.
vai ser efetivamente para sempre. Essa é a minha opinião sobre a mudança, minha opinião sobre a matemática, que a matemática é extremamente complicado você explicar à distância, porque você tem que dizer por que está acontecendo, entender a passagem e saber o porquê, saber de onde veio e de onde vai. Senão, fica uma coisa muito complicada, e era uma disciplina já complicada, porque nas atuais, as que nós vivemos até hoje, uma ciência Mário, odiada por todos. desculpe, dá uma baixada na sua tela, que está muito teto e cortando a sua cabeça aí. Aí, Mário. Aí, obrigado. Aí. Então, a matemática é simplesmente odiada pela maioria dos alunos, porque a dificuldade de entendimento claro da matemática. Eu sempre falo, matemática é a ciência do pensamento. Todo mundo pensa, então odiada. Esse pensamento não tem um condão, uma linha de aprendizado que seja fácil. Talvez agora, com essa mudança, a gente consiga fazer essa linha de pensamento ser mais ativa, e aí a matemática fica mais tranquila. Tomara. Eu vou torcer muito. Eu não sei quais serão as mudanças, até porque eu estou absolutamente aposentado. Muito bem, Mário. Muito bem. Eu queria... É isso mesmo, porque a gente fica pensando, quer dizer, eu acho que talvez, eu não sei, é uma pergunta que eu queria fazer para você. Talvez se fosse um ensino até individual, muito interativo, com aquele aluno individual, pudesse até, mas não em termos de grupo, né, Mário? É aí que complica, né? Sim, individualmente ficaria muito fácil, porque a explicação do porquê da matemática, nós estamos, sabe muito bem, estamos fechando o terceiro livro, né? Dos porquês. Agora o porquês, como geometria analítica e trigonometria. Então, é explicar o porquê que essas coisas acontecem. Ciência do pensamento. Não tem muita explicação dificultosa, mas essa linha de pensamento simples de montagem de raciocínio é que nem sempre é fácil, se não for. Espero que mude. Posso fazer uma pergunta para o professor Mário? Pode fazer, Claro. vamos lá. É interessante, porque nesse campo que eu atuo, né, a gente fala que a gente pode educar para o lazer, ou seja, ampliar o repertório das pessoas na possibilidade da vivência nesse tempo e espaço conquistado, né? E também educar pelo lazer. É quando você leva a ludicidade para dentro das inúmeras disciplinas escolares e para as inúmeras situações chamadas sérias da vida, para efeito de transformação. E dentro da matemática, será que nós, a priori, já não anunciamos que, olha, matemática é uma coisa difícil, é uma coisa desagradável e que vai ter... Você não vai aprender. Eu vejo por mim, quando eu estudei, né? Nelson Guedes que fala. Então, será que se a gente transformar essa matemática numa coisa gostosa, né? e vamos, na tela, será que as pessoas não vão apreender esses conceitos de maneira mais a médio e longo prazo, Mário? Simples é assim. Matemática é uma coisa gostosa. Pensamento, então você vai descobrindo coisas, coisa linda, né? Você vai ficar cada dia mais envolvido com ela. Agora, o problema é que você, de repente, por algum motivo que eu não sei explicar hoje, o professor bota uma fórmula e fala assim, aplica essa fórmula que dá certo. E você tem que acreditar que dá certo. Você não tem uma vida para você descobrir por que dá certo. O ensino da matemática teve esse problema que eu vejo como um problema sério. Por que a coisa funciona?
Se funciona, por que funciona? E o que significa funcionar? O que significa resolver uma equação? Onde está a beleza de resolver uma equação? São essas questões que o professor tem que valorizar. E a hora que valoriza, fica bonito, porque você consegue descobrir o resultado de uma equação que resolve o problema. Né? O problema é você está fazendo uma pesquisa. Você está fazendo uma pesquisa, então essa pesquisa tem uma porcentagem de acertos, ou credibilidade, tem uma margem de erro de mais ou menos 2%, mais ou menos 3%. O que significa isso? Se entender exatamente o que está acontecendo. Entender o que está acontecendo é que faz a matemática ser linda. Agora, claro, se você não tem essa visão, ela fica... Ok? Então, Mário, só comentando, né? Matemática em grego é aprender, né? Quer dizer, matemática em grego é aprender. E outra coisa, Bramante, eu acho que você tem muita razão, porque música, né? Música clássica, a Ana Cristina não pôde participar hoje, ela dava aula de análise e harmonia no Conservatório Musical, é matemática pura, né, Mário? Sim, claro. As oitavas, são todos... Deixa eu dar um pitaco aí com vocês. Deixa eu dar um pitaco, olha. Há coisas bem interessantes sendo desenvolvidas com relação ao ensino de matemática, inclusive neste momento, tá certo? Porque, como não é efetivamente ensino à distância, como é que nós estamos fazendo no colégio? Não somos só nós, não. Na verdade, os professores estão presentes durante o tempo de atividade, num hangout, numa conversa como esta. Então, apesar de ter um tempo, e são atividades síncronas, tá certo? Ao mesmo tempo de um encontro da aula e com o uso de tecnologia que facilita. Então, não sei se vocês conhecem, o Mário deve conhecer o uso do Matific, é uma plataforma que as crianças menores, especialmente até os 5º, 6º ano, nós estamos usando muito isso. Então, eu diria que, do ponto de vista de futuro da escola mundial, incluindo aí a nossa, o fantasma da matemática tende a ser menor. Eu tenho expectativa disso. Inclusive também, ainda que seja um número pequeno, há um pessoal jovem, bem formado, eu acho que até, inclusive, a própria Fiscar, que presta um serviço já para Sorocaba, no sentido de que tem gente tem um grupo de pesquisa na área de matemática, produzindo coisas interessantes. Eu acredito que, e o Mário tem toda a razão, e eu quis dizer rapidamente, o ensino da matemática e das ciências de um modo geral, o ensino como um todo, o que nós estamos praticando hoje é irreversível. Essas práticas estão incorporadas no pós-pandemia. Tuco, só um Tuco, qualquer hora também dá uma conversadinha com o Beto, com o pessoal da educação física, como é que o pessoal tem se saído com relação a esse assunto lá na escola. Muito interessante também. Sem dúvida, as ordens. Mas tá bom. Eu queria agora também, já que entrou aqui no grupo o Aloysio, né? O Aloysio Marins, que é da Universidade do Cavalo, quer dizer, agora é outra área. Você veja que a nossa é o reitor da universidade, que é o nosso grupo aqui mais eclético impossível, né? Então eu queria que o Aloysio contasse como é que ele está, porque imagine só que cavalo na pandemia, como que vai ser? Cavalo virtual? Como é que está sendo? Né? Como é que está sendo a atividade dele, da Universidade do Cavalo, nessa pandemia e na pós-pandemia? Aí, Aloysio. Bom dia aí para todo mundo. Nós estamos experimentando coisas novas, como todo mundo. Nós entramos para o mundo online, que era uma partezinha da nossa escola, né, que forma profissionais para o mercado de cavalo de nível técnico, ferrador, tratador, o enfermeiro, o instrutor, o treinador de cavalo. E acabamos entrando também para o mundo online
de uma forma muito forte, fazendo as teóricas todas que seriam aplicadas aqui, as aulas teóricas online, porque o cavalo, além de não pegar o coronavírus, ele precisa de prática, ele precisa de alguém cuidando efetivamente dele, né? Em todos os níveis, em todas as esferas. Então a gente enxerga três cenários assim para o nosso mercado que são interessantes. A primeira é que a gente tem que valorizar o conhecimento prático. Faz parte do nosso mundo o aluno, a pessoa praticar. Então, as pessoas estão já prevendo para o futuro, no nosso mercado, a valorização da prática. Nós vamos ter que nos adaptar cada vez mais a uma prática de cada vez mais qualidade, com menos alunos, mas os professores estão tendo que se reinventar nessas práticas, porque o nível de atenção, o nível de dedicação a essas práticas vai ser maior. É uma expectativa que está vindo de fora para dentro. A segunda realidade que a gente está vivendo aqui é que os talentos naturais se afloraram. As pessoas agora cada vez mais estão mostrando os talentos e as preferências dentro do nosso mercado, que às vezes elas estavam um pouco acanhadas, estavam um pouco envergonhadas de arriscar ser um ferrador, de arriscar tentar ser um tratador de nível olímpico, de nível internacional. E a partir dessa vivência das quarentenas, elas estão arriscando mais e os talentos naturais estão aparecendo com mais frequência, aparecendo mais. E a terceira, que é muito interessante, porque a gente acaba vivendo um mundo entre o professor Arthur e o professor Bramante, né? Mas a gente está experimentando agora agendamentos futuros de cursos do que a gente aqui está chamando do turismo do conhecimento. O que é isso? Proprietários de cavalo querendo conhecimento, meio que por hobby, meio que por necessidade, mas num volume grande. Então as pessoas estão nos procurando para segundo semestre, para cursos aí no futuro, quando tudo estiver mais calmo, sem uma necessidade da formação profissional como profissão. Às vezes a pessoa é comerciante, é empresário, é industrial e quer fazer cursos para melhorar o seu conhecimento sobre cavalo. O mundo do cavalo é muito grande e os profissionais precisam estar envolvidos com a mão na massa. Então essas práticas mais cuidadosas e essas práticas mais detalhadas já estão sendo elaboradas e estão sendo executadas. Menos pessoas e mais atenção às pessoas. O turismo do conhecimento e os talentos naturais. É isso que a gente tem experimentado aqui. E, claro, entramos para o mundo online. Tudo que se fazia em auditório, a gente está fazendo agora por Zoom, por plataformas de ensino à distância, mas também em turmas reduzidas, que também é interessante. Nós descobrimos que as pessoas querem a mesma atenção, só que no mundo virtual também. Então, turmas de 8 alunos, de 5 alunos, de 10 alunos, é o que a gente está sentindo do nosso mundo aqui. Muito bem. Aí, Aloysio, então, o que eu queria também perguntar para vocês, inclusive, eu não sei se o Arthur está ouvindo, ele só mutou a câmera. Eu tinha, o Bramante, imaginado, Arthur, eu tinha ouvido falar que a animação ia ser muito forte nesse período, né? Eu entrevistei lá no Show Business aquele pessoal de animação, de alta tecnologia. E isso daí, como que foi? Como que ocorreu de fato, Arthur e Bramante? Houve assim um uso grande da animação na educação, mesmo na área do cavalo, ou não foi assim como se imaginava? Arthur? Vou começar. Olha, eu vou dividir o período, o trabalho, eu não sei se em todas as escolas, viu, Luiz? Porque não consigo acompanhar exatamente o projeto que cada escola fez. Eu tenho algumas delas que eu sei como é que foi. Mas a grande maioria, no primeiro momento, tentou fazer o seguinte: produzir aulas. E daí teve gente especializada ou não com relação a fazer animação.
a grande surpresa é que os alunos é que saíram muito bem nessa função, entendeu? Eles participaram dessa questão. O problema é que, passado o primeiro, vamos chamar assim, depois do primeiro mês, as escolas verificaram que não havia como, que descobriram e constataram de fato, né, na prática, que aquilo não era educação à distância, que eu precisava voltar a ter um contato com o dia a dia da sala de aula. E desse ponto de vista, a qualidade técnica e até a produção de animação nesse encontro perdeu, em detrimento do quê? Do contato com o aluno no momento de aula. E acho que essa perda, os ganhos foram maiores do que as perdas. O terceiro momento que estão planejando, tem um terceiro momento que é muito complicado para nós, que é o seguinte: tudo indica que na volta, estamos falando em agosto, não tenho falado mais de prazo, mas no nosso colégio, que vai ter férias a partir do dia 12 de julho, nessa volta nós vamos ter que compatibilizar os alunos que vão à escola e os alunos que não vão à escola. Estão chamando de híbrido. Híbrido era outra coisa. E aí, talvez ele tenha que fazer uma das duas coisas e usar também de muita animação. Essa parte da aula, que era a antiga aula expositiva, tem que ser delimitada a um tempo X, e isso deverá ser distribuído sincronamente para quem não for à escola. Mas ainda será uma nova descoberta, coisa que não existiu no mundo. Onde é que houve alguma coisa que você, ao mesmo tempo, trabalha com alunos presencialmente e um grupo de alunos está remotamente? Isso é um negócio que, pedagogicamente, metodologicamente, ninguém fez. Vamos ter que descobrir isso. E pior de tudo para nós brasileiros, não dá nem para saber o que o Hemisfério Norte vai fazer, porque vocês sabem muito bem que eles estão em férias até final de setembro. Então nós vamos ter que, possivelmente, começar a fazer isso antes do que o mundo mais adiantado fez. Ou seja, trabalhar ao mesmo tempo. Talvez, eu acho que usar muita animação, sim, especialmente com os alunos menores, para poder ter ao mesmo tempo alguma coisa que está na sala de aula e alguém que não está participando em casa. Eu não sei nem por que meio, tá? Então, Arthur, só para antes de passar para o Bramante, duas coisinhas. No meu universo, que eu faço muita palestra, né, muita convenção, etc., está se falando a mesma coisa. Vai ter uma coisa híbrida. Ou seja, as empresas, até por economia, uma empresa nacional, por exemplo, vamos dizer, se a sua escola tivesse filiais no Brasil inteiro. Se eu for fazer uma apresentação para a sua escola, quem pudesse na região ir presencialmente, tudo bem. Mas quem está lá em Fortaleza, não tem mais cabimento você pagar uma passagem para esse pessoal, vir assistir uma palestra, vir assistir uma coisa de 2 horas. Vai ser híbrido também, quer dizer, ao mesmo tempo. Então, a tecnologia hoje, eles estão preocupados com isso. Como fazer com que, ao mesmo tempo, você tenha o presencial e a distância para quem até optar, ou por um motivo ou por outro, por estar remotamente, né? Mas veja o desafio da escola de educação básica. Quando você programa uma atividade que ela acontece uma vez e outra depois de 15 dias ou depois de um mês, você pode usar essa tecnologia com bastante eficiência. Quando você tem que fazer isso com o mesmo grupo todos os dias durante 5 horas, é um treco que nunca ninguém fez, entendeu? Nunca ninguém fez, nunca ninguém pensou em fazer isso. Porque para produzir isso com qualidade, etc., as coisas não são tão simples assim. Então, mas eu acho que realmente essa possibilidade das atividades todas serem híbridas não é uma possibilidade, é uma necessidade disso acontecer, pelo menos até que se descubra a dita vacina ou a cura, porque durante muito tempo nós vamos conviver com essa impossibilidade do contato e com o deslocamento das pessoas. Mas a escola, o nó sempre que falam, o shopping é uma coisa, o comércio é uma coisa, o hospital é uma coisa, mas não me lembro de nenhuma atividade que exija a presença todos os dias do mesmo grupo durante o ano inteiro. É por isso que a escola no mundo demorou para voltar, por causa dessa questão de ser o mesmo usuário do serviço ir todos os dias no mesmo local durante o ano inteiro, salvo o período de férias. É isso mesmo. Agora, Arthur, deixa eu só... Desculpe, Bramante, ele não passar ainda a palavra para você, mas eu tenho um grupo de antropólogos que a gente está conversando, inclusive no exterior, que está dizendo o seguinte, que as próximas
gripes fortes, porque todo ano tem uma gripe forte, não tem? Como já tivemos SARS, já tivemos aquela HN1, etc. As pessoas ficaram mais apavoradas, ficaram mais preocupadas, e que isso vai gerar nas próximas gripes um alerta maior do que o normal, vamos chamar assim, e vai começar a querer não deixar o filho ir na escola, porque, Arthur, você sabe, aqui nós temos a Ana Paula e a Maura também junto, filho pega catapora, pega sarampo, pega tudo na escola, vai lá, volta. Quer dizer, e isso agora parece que ficou, isso que o grupo de antropólogos está falando, que ficou mais sensível esse negócio do perigo e de álcool em tudo que é lugar, e de não cumprimentar, de não abraçar. Será que isso vai permanecer ou logo se esquece? Eu não sei se é torcida ou não, mas não esqueça que numa escola que trabalha com criança pequena, as crianças pequenas rapidamente perderão esse temor. Essas crianças intuitivamente se aproximam. Então, eu diria que a partir daí pode levar algum tempo, mas otimistamente eu acho que depois de algum tempo essas coisas vão diminuindo. Eu diria que impactadas sempre serão. Você lembra quando aconteceu também a economia de energia, lembra o racionamento de energia? Nunca mais gastarão energia como gastavam antes, porque aquilo tinha sido também maciçamente incutido na cabeça de todos. Acabou, as coisas não é a mesma proporção e não é a mesma dimensão, mas eu tenho a impressão que ao longo do tempo as coisas voltarão numa nova normalidade, mas uma normalidade de contato, de vida. Quer dizer, o esporte continuará acontecendo, o futebol continuará acontecendo, o basquete, e ele não vai permanecer o resto da vida sem plateia. Eu acho que vai ter que voltar isto. Até os interesses econômicos do senhor Marins, que se entende muito melhor do que eu, vão pressionar para que a sociedade científica encontre soluções para que essas coisas desapareçam. Senão, toda essa economia que gira em torno do esporte, da cultura e da música tem que mudar. Eu não acredito mais que nós vamos mudar a consciência, mas não impedir esse contato, impedir o contato desses eventos. Diga lá, professor Bramante. Olha, eu acho que você trouxe aí uma variável interessante, né, que é a animação. A palavra animação é de alma, né? E nós, no campo do lazer, nós dizemos que aquela pessoa que facilita a experiência do lazer dos outros, ele é um animador sociocultural. É a denominação mais recente. Era recreador, mas é o animador. Ele dá alma para aquele ambiente, né? Aquele tempo e espaço. Olha, o que tem acontecido nesse momento, diariamente, são lives que vai desde como fazer bonequinho de bexiga, né? Até cirandas, então há uma profusão de conhecimento possível de ser absorvido e que vem sendo estimulado. E como você falou, rompeu barreiras. Não é mais no âmbito de um grupo que está localizado. É muito comum que tenham pessoas de Portugal participando com muita coisa, que o Brasil, na África, quando o idioma é uma barreira. Agora, fora isso, quando é feito em inglês e as pessoas participam do mundo inteiro, então o que nós estamos percebendo, eu faço parte de um grupo que chama Recreação Total. Escreveram 2 livros já, prefacei os livros. É um grupo que vai desde de lazer em hospital, né, até para criança, para lar de idosos. E o que eles dizem é que à volta não deve existir essa avalanche. Mas nós estamos vendo o que está acontecendo com o shopping center. Shopping center não é um lugar que compra
objetos. A pessoa vai lá para viver uma experiência. Né? Tem um autor, o Luiz Otávio, ele fala: as pessoas vão no shopping center para ver e serem vistas. Né? E tanto é que a parte de compra de produtos e serviços cada vez mais reduzindo para as áreas de alimentação, para as áreas play, para o cinema. Essa é uma tendência do shopping center. Então, quando abriu, as pessoas fazem fila para entrar, as pessoas querem voltar a esse ambiente. Agora, tem um componente também importante de análise, que é a cultura brasileira. O nosso distanciamento social ele é muito mais estreito do que em outros lugares. Né? Nós aqui que já vivemos em outros países, e eu já fiz experiência própria, né, de conversar com pessoas e chegando próximo de propósito, até que o interlocutor tem uma parede que está se aproximando, ele não tem mais onde ir, então, num metro, ele entra em pânico. Nosso caso é o inverso. Quanto mais próximo, melhor. Então, eu acredito que essa questão de máscara, né, ela vai ser usada durante um tempo, mas daqui a pouco a gente já acha que eu não fiquei doente até agora, não vai ser agora, e vai chegar mais próximo. Vai mudar, acho que a médio prazo, mas a longo prazo tem uma essência do brasileiro, que é a aproximação, que é a animação, essa alma especial de celebração que nós temos, e que isso deve ser valorizado e não cortado. Lógico que houve aí, numa visão transversalizada, a comunicação potencializou essa pandemia, uma coisa que nós nunca tivemos em outros momentos. Então, isso gerou pânico, medo, mas provavelmente isso vai cair um pouquinho quando entrarmos aí na segunda, terceira, estou falando até em quarta fase da pandemia. Eu queria ouvir agora a Luiz, Maura e a Ana Paula. pedir licença só um minuto, Luiz. Eu tenho uma reunião no colégio, estão me chamando ali. Muito obrigado, desculpe a... Não, obrigado você pela participação aí. Obrigado, querido. Eu queria ouvir, então, aí a Maura, as mães, não é? A Maura e a Ana Paula, a Daniele, perdão, né? E a Ana Paula, né? Como é que vocês, como mães, estão vendo esse ensinar e aprender depois do coronavírus? Maura, você tem que só clicar o seu... É isso. Oi. Então, Maura. Então, professor, na verdade, estou aprendendo junto com ela, né? Porque a Alice tem 1 aninho, então, por mais que a idade seja pouca, tem bastante atividade para fazer. Mas elas vão passando aos poucos e é bem complicado. E quando que vai voltar? Qual é a previsão de voltar? Porque ela está hoje em casa, não é isso? Ela fica em casa comigo. E ela estava numa creche. Isso, na escolinha. E qual é a previsão de voltar? Eles não deram previsão, professor. Isso no cronograma deles é praticamente a última coisa que vai voltar. Alguns falam que no final de julho ou então em agosto, mas a gente não sabe. Então, por enquanto, eles só estão passando as atividades. Mas eles passam atividade para você fazer com a Alice em casa. Isso. Eles mandam um material, é mais para coordenação motora, então tem bastante coisa para fazer. Aí a gente tem que conciliar junto com o trabalho em casa. Tá certo. E, Ana Paula, você tem o Miguel é mais velho, né? Tem mais idade do que a Alice da Maura. E como é que vocês estão fazendo? Como é que é a escola dele? Como é que é? Então, no caso, o Miguel está com 3 anos e meio, né? Ele já estava começando esse ano, inclusive, não a alfabetização, né? Que é a partir dos 6 anos. Mas ele já faz atividade de colorir, já que nem a Maura falou, para ter coordenação, segurar o lápis, começou a escrever o nome, né? As primeiras letrinhas. Até antes de tudo isso, as professoras orientaram, né? Eles não têm que fazer exatamente certo, mas é para começar a ter esse contato aí com a parte da alfabetização.
na escola do Miguel, como ele fica período integral, no começo as professoras tentaram fazer aula todos os dias, pelo período de 1 hora e meia, mas a criançada não para quieta em frente ao computador, não tem como. E aí elas viram que seria melhor postar as atividades também para os pais fazerem de acordo com a disponibilidade de tempo, acompanhar com as crianças. Né, elas também já deixaram lá atrás, pediram para os pais não ficarem assim necessariamente junto com as crianças, colocar atividade para eles, explicar como eles têm que fazer e acompanhar para, se eles pedirem ajuda, para a gente estar à disposição, ou se a gente vê que fez muito mal feito, aí orientar. Mas enfim, então agora eles postam também essas atividades, tem lição de casa, é que agora está tudo junto, mas tem o livro, tem a lição de casa. E eles fazem uma aula interativa 1 vez por semana para os amiguinhos se verem, né, ali online. E 1 vez por semana tem a aula de música também que eles têm na escola, aula de dança e aula de música, também online, mas que fica gravado para quem não puder assistir na hora. O que a gente está vendo, que acho que o senhor também já comentou bastante com algumas pessoas que o senhor fez entrevista aí, é um certo desespero dos pais com essa história do filho estar em casa aprendendo, né? E eu ouvi um comentário interessante essa semana que passou agora de acho que ela é psicopedagoga, não lembro o nome dela, mas ela falou, né, pais, não fiquem desesperados, porque o papel do pai não é papel de professor e nem tem que ser professor do filho, né? O que os pais têm que fazer como pais é ter uma rotina para a criança, estabelecer uma rotina, ter disciplina e dar responsabilidades para a criança e recursos para que eles consigam agora fazer esse ensino à distância, né? No meu caso, como o Miguel é pequenininho ainda, não está, como eu disse, sendo alfabetizado já, né? Eu meio que não estou tendo essa rotina com ele de atividades. Ele sabe que ele tem tarefa da escola, ele faz algumas, mas até não tenho tido essa rotina porque a gente também está trabalhando em casa, não consegue fazer tudo. Mas o que ela colocou foi isso, de questão de disciplina, que eu achei bem interessante e que acalmou um pouco, assim, porque é isso mesmo, não adianta a gente querer ensinar ou querer fazer junto. Agora eu tenho contato com pais de crianças mais velhas, que já estão no ensino fundamental, já estão sendo alfabetizados, que têm essa necessidade de acompanhar ali o dia todo. Então, se o pai e a mãe trabalham fora, fica bem complicado. Muitas famílias não têm os recursos, né, que nem em casa eu tenho o notebook aqui da empresa, o meu marido tem o dele da empresa e a gente tem um nosso que a gente consegue disponibilizar para ele fazer aquela parte da interação. Mas tem famílias que têm um computador em casa, o pai e a mãe trabalhando o dia inteiro e a criança tendo que estudar e que está bem complicado. Então, voltando lá no que o professor Arthur também falou no começo, a gente vê realmente a importância da aula presencial da criança ir para a escola, tanto por questão de desenvolvimento, no nosso caso, da Maura, que tem criança pequena, para gastar energia, né? Porque que nem o Miguel não está tendo contato com outras crianças, é só com adulto, então a gente fica preocupado também se isso vai ter algum impacto lá na frente, como que vai ser. E é importante, sim, que eles tenham esse contato com os professores, com outras crianças, até para a própria disciplina, né? Que eles, vendo o grupo fazendo a mesma coisa, é mais fácil da criança também querer fazer a mesma coisa, obedecer, né? Cumprir aquilo que ela precisa cumprir. Mas como eu disse, eu tenho visto crianças mais velhas que estão passando por um momento bem complicado, aí, que precisam aprender. Você consegue repor depois a parte do pedagógico, mas ao mesmo tempo não pode deixar também abandonado, né? Então tá bem complicado. Aí tem muitos pais que estão sofrendo. Eu conheço uma professora que teve que mudar o horário dela de aula por causa dessa história do computador. O filho, ela dá aula e o filho estuda na mesma escola, e o filho teve que mudar o período de aula para conseguirem conciliar o horário do computador em casa. E está sendo bem difícil aí para o pessoal. Então, a gente sabe, sim, da importância, né, da aula presencial. A tecnologia, acho que ela está aí para ajudar todo mundo. Esses recursos, como o professor Arthur estava falando, acho que daqui por diante a gente vai saber usar cada vez mais, vai procurar a parte boa dessa parte da tecnologia, a questão da tecnologia,
mas que é importante sim essa convivência dos alunos, eu acho que não tem nada que substitua isso, né? Tá bom, vamos ouvir um pouco o Caio. Caio, o que você tem a dizer sobre essa conversa nossa, sobre, né, o Caio é administrador de empresas, né, e estudou muitos anos no exterior, né, fez o colegial na Suíça, a faculdade nos Estados Unidos, ele tem muito contato com o exterior, né? Então seria interessante ele contar o que ele está vendo aí, que as pessoas, que os amigos deles têm contado também. Eu acho que, por enquanto, ninguém tem alguma solução pronta, né, para o ensino, se vai ser à distância, híbrido, etc. O que a gente fez aqui na universidade, como a Luísa falou, muitos cursos que eram 100% presenciais viraram metade presencial, metade online, a parte teórica toda online, e depois a pessoa vem aqui e faz a parte prática em menos tempo, né? Porque antes, digamos, um curso de 10 dias, hoje ela é 5 dias teórico online, 5 dias prático aqui. Mas o que eu estou vendo na área de administração é que algumas áreas vão ser valorizadas, por exemplo, o comércio online, por exemplo, delivery, ele praticamente explodiu, né? Porque eram as únicas formas aí que tinham. E eu acho que, por exemplo, na faculdade de administração, pouca ênfase se dá, na época que eu fiz, pouca ênfase se deu à logística, por exemplo, logística de entrega, transportadora, um sistema de entrega, delivery. Então, eu acho que vai moldar um pouco essas áreas assim, de comércio online, serviços online, vendas online, novas plataformas. Existem agora milhões de aplicativos que já fazem tudo para você, que já calculam, que já fazem a sua loja virtual, etc, etc. Eu acho que essa é uma área que vai crescer bastante, já está crescendo bastante, né? E acho que a logística para o produto chegar na sua casa, e até mesmo não a nível só nacional, mas local, né? Aprender a fazer a rota de um motoboy, de um entregador, etc. Eu acho que isso aí vai ter uma ênfase grande aí no futuro próximo. Isso, Caio, é interessante porque a gente está vendo bem isso mesmo, que logística e distribuição vão ser cursos muito valorizados, né, daqui para frente. Eu me lembro, na Brahma, por exemplo, a entrega, você tem aqueles programas de routing, né, aqueles programas que hoje vão ser mais utilizados. Quer dizer, eu tenho que entregar 5 produtos, né, na cidade, aqui em Sorocaba, por exemplo, e esse programa me diz qual é o caminho mais lógico para eu entregar essas 5, e assim por diante. Quer dizer, eu acho até que junto com Waze, Trânsito, Google Maps, essa tecnologia toda junta, né? Eu acho que... É como o Arthur falou uma coisa interessante, né, do aprendizado que nós tivemos com aquela economia da energia, né, com aquela. Mas repare o seguinte, foi graças àquilo que as lâmpadas de LED acabaram aparecendo, né, aquelas lâmpadas econômicas e de LED. Eu estava vendo um estudo, o consumo de energia doméstica no Brasil, comparando, imagine que cresceu a população de lá para cá, diminuiu em mais de 40%, né? Graças a essas novas tecnologias, por exemplo, como compressores de geladeira econômicos e tudo isso. Quer dizer, também a tecnologia vai ajudar muito tudo isso, né? Mesmo na educação fundamental mesmo. E eu estava rindo outro dia, professor Bramante e professor Mário,
que o primeiro mote da fundação era alfabetizar para a informática, né? E a alfabetização mesmo está ocorrendo agora. O que aconteceu é que nós fomos obrigados a nos alfabetizarmos, né, no uso da tecnologia, nunca como hoje, né? Quer dizer, diferentemente do que era na época, em 99, lá da fundação, que era ser amigável com computador, né, no começo, mas hoje há uma alfabetização nesses novos meios aí. Mas muito bem, gente. Alguma coisa, professor? Olha lá. Só um comentário sobre isso. Provavelmente a fundação vai ter que voltar às suas bases, né? De alfabetizar na informática, porque nós falamos de um segmento que tem acesso. Lógico que o brasileiro tem praticamente 90% de acesso ao celular, mas para essas crianças que vivem em situação, vamos dizer, situação mais difícil socioeconômica, não tem esse acesso, né? Como a Ana Paula falou, quer dizer, a professora teve que mudar de período para compartilhar um computador, não é? Então, essa recuperação de computadores para atender a um segmento que ainda não tem acesso pode ser um caminho a ser trilhado novamente, né? Então, é muito interessante esse debate de hoje, que a Luísa falou, não é? Que o cavalo não pega a doença, e esse medo que as pessoas sentem de sair ao ar livre. Quer dizer, tem estudos aí, não há nenhuma pesquisa que comprova que você não deva fazer atividade física ao ar livre. Então, pelo contrário, ajuda. Né? Então, a gente tem que desmistificar a própria Covid-19. Não, e aquilo que você falou, né, de que os meios de comunicação criaram um pânico, né? Para você ter uma ideia, eu vejo pessoas andando sozinhas de bicicleta de máscara. Né? Outro dia falei para as meninas nossas aqui, pelo amor de Deus, aqui com uma distância grande, a gente tira a máscara. Outro dia, a nossa menina que mora aqui perto, veio andando de máscara. Eu falei, não faça isso, quer dizer, né? Um ar. Então, eu vejo as pessoas caminhando de máscara, correndo de máscara, quer dizer, né, impedindo a respiração, a oxigenação cerebral ideal. Quer dizer, então está ainda muito confuso, né? Por mais que se divulgue, por mais que se explique, né? As pessoas estão com um medo. Isso é que eu estava vendo que os antropólogos estão falando, né? Eu acredito isso que o Arthur falou, né? Os filhos vão continuar, as crianças vão continuar se abraçando, ficando juntos. Agora eu pergunto para vocês, espera aí, o Sérgio vai entrar agora, né? Eu pergunto para vocês, a Ana Paula e a Maura os pais é que vão ter mais medo, né? Do que os filhos não vão ter. Mas os pais vão falar, meu Deus do céu, será deixo meu filho ir na escola? Não deixo meu filho ir na escola? Como que vai ser com essa nova gripe que está chegando? Porque vamos lembrar, né, gente? Todas as gripes nossas vêm da Ásia, né? Então, ficou também isso, quer dizer, aí, meu Deus do céu, veio essa nova aí, e agora? E agora ainda estão falando que vai ter o refluxo, né, dessa atual aí, e que é mais grave, como foi na gripe espanhola, como foi na gripe. Quer dizer, aí esse pânico que pode gerar aí entre os pais, né, uma coisa no futuro. Professor Sérgio Moraes, né, que estava dando aula até agora, acaba de entrar. Olha, nós estamos aqui há dias, viu, já, Sérgio. Então, todo mundo já falou, nós já íamos encerrar quando você entrou. Então, eu queria passar a palavra para você para comentar sobre o nosso tema, que é os desafios de ensinar a aprender no pós-Covid-19. Eu queria só elogiar a sua barba, que ficou muito aí
Ficou muito bonita, viu? Você, não é, Mário? O que você achou da barba do... O Sérgio não é o mesmo, então, como as mudanças, essa mudança de comportamento do Sérgio lembra que as mudanças de comportamento da educação depois da coronavírus. Você sabe, bom dia a todos, né? Você sabe que essa é a barba, ela veio da própria necessidade, né? Quer dizer, eu já tive bigode há muitos anos, né? Quando vocês me conheceram, eu tinha bigode. Ele era preto na época, o bigode, né? Mas aí, ao longo do tempo, foram modificando e eu falei o seguinte, eu deixei o bigode exatamente para começar um marcador de tempo, para saber que o tempo está passando, né? Porque a gente fica tão sem referencial, né? Que você precisa fazer algumas coisas para você perceber a passagem do tempo de modo mais significativo. E um deles foi exatamente deixar o bigode, né? O Sérgio, eu fiz na parede de casa 1 metro e marquei a minha altura no começo do corona. Você acredita que eu vou lá, agora eu estou diminuindo em vez de aumentar? Você acredita? Mas vamos lá, Sérgio. Conta aí a história, o que você acha que vai ser o pós-Covid aí, no ensinar a aprender? Olha, entendeu? O pós-Covid, a gente ainda só imagina, né? Por exemplo, estou muito preocupado, como eu dou 26 aulas por semana. Essas 26 aulas, elas são realizadas aulas remotas. Então, eu tenho uma preocupação muito grande. Estava ainda ontem conversando aqui com a minha filha sobre isso. E não tanto em você ensinar, né? Porque eu acho que o professor ele continua ensinando normalmente, né? Eu acho que a principal preocupação que nós temos nesse momento é saber se o aprendizado está acontecendo, né? A verificação disso, quer dizer, é uma coisa tão, né, tão fácil de fazer de modo presencial, mas extremamente complexa de você fazer remotamente, né? Quer dizer, você tem lá 40 alunos e, na verdade, você percebe que você está fazendo uma verificação de 15% disso, né? Eu, pessoalmente, não acredito muito em prova virtual, porque, não, quer dizer, do mesmo jeito que você está dando aula e eventualmente, você faz uma consulta, alguma anotação que normalmente você nem faria, né, quando você estaria dando essa aula. E você, às vezes, você vê você fazendo, nem que seja para apimentar um pouquinho a aula, mas você acaba fazendo a consulta de algum material. Imagine o aluno, né? Quer dizer, então, é bastante complicado, né? Então, durante esse processo... Deixa eu pedir para você, Sérgio, explicar que matérias você dá, que disciplina você leciona, né? Para que todo mundo entenda aí. São 2 grupos de disciplina, vamos dizer assim, né? Umas que são extremamente técnicas, que são processamento de sinais, né? Onde nós trabalhamos com toda a parte de você pegar um determinado sinal do mundo real, onde esse mundo real pode ser uma entidade biológica, ou pode ser uma máquina, um equipamento e um dispositivo. Você pegar esse sinal, que é um sinal analógico, transformar num sinal digital, processar e fornecer subsídio para, conforme a disciplina, para a área médica, né? Um tomógrafo, um exame de ressonância e assim por diante, verificação dos parâmetros vitais de funcionamento de uma pessoa, né? Quanto em manufatura avançada, que você vai fazendo assessor ao longo da linha de produção e você vai fazendo esse tipo de acompanhamento, né? E aí outra parte de programação para sistemas de informação em geral e para sistemas embarcados. Então, essa é uma área. E dentro dessa linha aí, de sistemas embarcados, tem a interação humano-computador. A interação humano-computador, ela é uma simbiose, porque ela acaba
pegando essa parte técnica, tecnológica, de exatas, e acaba trabalhando também com a parte de cognição, com a parte de aprendizado, quer dizer, como que a pessoa, o usuário, que você não sabe quem é, que é um ser humano, mas você não sabe quem é, como que ele se comporta em relação a uma interface de vídeo, uma interface de áudio e assim por diante. Quer dizer, como que nós devemos fazer para desenvolver uma aplicação de modo que essa interação seja bem sucedida, sem saber quem é, sem saber as características. É um usuário incerto, é a tia, é a avó, quer dizer, alguém que você não tem a menor ideia de quem seja, né? Você só sabe que é um ser humano. Então você precisa estudar muito o comportamento, a maneira como a pessoa age, como ela se comporta, como ela pensa e assim por diante, né? Então, essa é uma das nossas facetas. Então, existe a preocupação com a parte técnica, a parte tecnológica, e com essa parte de interfaceamento com o usuário final, com o ser humano, né? Então, esse ler de mentes que a gente é obrigado a fazer possibilita a gente fazer um exercício bastante grande nesse momento, onde você está remotamente colocado do usuário final, que é o aluno, no caso aqui do ensino-aprendizado, né? Quer dizer, nós não estamos, na maior parte das vezes, vendo o aluno, nós não estamos, na maior parte das vezes, conversando com o aluno, né? E nós temos que nos fazer entender do melhor jeito possível, né? Utilizando essa interface de vídeo, essa interface de áudio, né? E é bastante interessante. Essa semana, os alunos foram fazer uma apresentação, né? E você percebe, por exemplo, já é a segunda apresentação ao longo desse tempo, né? Você percebe que até eles aprenderam muito, né, em termos de como se comunicar utilizando essa nova maneira. Quer dizer, eles mesmos, para fazer a apresentação, né, que eles fariam ao vivo ali, perante a classe, quer dizer, eles também evoluíram, eles também fizeram uma sistemática diferenciada de fazer a apresentação. Quer dizer, o próprio usuário, ele já está aprendendo, ou seja, está mudando o comportamento dele nos processos interativos com as pessoas com quem ele está conversando, com quem ele está se relacionando e assim por diante. Eu falo que o processo de pensamento, o processo cognitivo de imaginar o que o outro está fazendo, como que o outro está recebendo, né, ele está ficando mais apurado, né? Quer dizer, muitas vezes a pessoa, quando está ao vivo, ele fala e às vezes não se preocupa muito com determinados detalhes, mas quando essa comunicação é remota, aumenta o nível de atenção em relação ao que a pessoa está fazendo, o que ele está falando, como que ele está sendo interpretado, porque não existe aquela linguagem corporal, né, que acompanha, né, quem está emitindo a opinião e de quem está recebendo. Então, nesse meu ponto de vista, eu acho que essa percepção em termos de melhoria da comunicação, em melhoria do que se é falado, quer dizer, é mais útil, quer dizer, a carga útil, né, o payload é muito maior do que era anteriormente, né? Bom, em linhas gerais, não se joga muita conversa fora, né? Quer dizer, você tenta ser o mais objetivo possível, de tal modo que a pessoa não precisa usar um esforço cognitivo muito grande para colocar, né, para se colocar a par daquilo que está acontecendo. Mas a minha preocupação, né, em termos disso, é a verificação da aprendizagem. Quer dizer, se realmente a pessoa está mudando o comportamento dela, né? Porque eu não sou especialista em educação, né, mas uma das máximas, até o Bramante pode falar, é o seguinte: o aprendizado é caracterizado pela mudança de comportamento. É isso? Quer dizer, então o professor, ele está ensinando, mas ele não sabe se a pessoa está mudando o comportamento dela. Essa verificação remota, à distância, de verificar a mudança de comportamento, né, a mudança de posturas, algumas coisas ficam claras, outras ficam completamente transparentes para a gente. Agora, pós-pandemia, nós vamos ter um trabalho brutal em detectar todas as nossas falhas que aconteceram durante esse processo, né?
nossas e dos nossos pares, né, para poder recuperar, porque brechas, né, fraturas em termos de conhecimento, com certeza existirão. Como que vai ser recuperado posteriormente? Vai ter que ser feita uma análise, feito um levantamento do que aconteceu realmente e de como que isso aí pode ser colocado. Substancialmente, para quem está nos semestres finais ou está mudando de um grau, né, do ensino fundamental 1 para o 2, ensino médio, não sei como que essas pessoas vão ter tempo hábil de fazer essa recuperação. Para quem está no começo, para quem está no meio, tudo bem, mas para quem está em fase terminal de curso, eu acho que vai ser mais complicado. Muito bem, professor Sérgio. Olha, para ter diga, Mário. Eu vou precisar sair porque está caindo, o computador vai desativar. Não, então, isso que nós vamos encerrar agora também, Mário, porque, olha, gente, nós estamos há mais de 1h30 conversando, né? O que foi uma coisa boa. Então, eu queria agradecer a participação de todo mundo. O Arthur, o professor Arthur já participou, teve que sair também para uma outra reunião. O Aloísio também, né? Queria agradecer a todos, né? O professor Bramante, o professor Mário, a Ana Paula, a Maura, o Caio e o Sérgio Moraes, né? Muito obrigado. E agora deixem aí no chat de vocês, deixem comentários em volta, e nós da Fundação estamos sempre à disposição de vocês. Vejam aí os contatos na tela, os contatos embaixo, né? E entrem nas nossas redes sociais. Nós estamos sempre procurando ensinar a aprender os desafios da contemporaneidade. Então, é isso que a gente faz, e gostaria muito de agradecer o prestígio que vocês dão à Fundação. Muito obrigado, gente. Um abraço, uma boa tarde, né? Uma boa noite a vocês e tudo de bom para vocês todos. Muito obrigado, gente.